Como ser milionário antes de fato de ter os milhões na sua conta? Eu sei que pode parecer estranho para muita gente, porque ser milionário significa, consequentemente, que você tem de fato os milhões na sua conta, certo? Só que a gente precisa tirar essa mentalidade que a gente tem que o ser corresponde ao ter. Ou seja, se você tem, você pode ser. Esse paradigma está totalmente errado. Por quê? Porque a mentalidade que as pessoas têm hoje em dia, ela é uma mentalidade que está contrária. Como assim? As pessoas, elas acreditam que primeiro, para elas, né, conquistarem algo na vida delas, primeiro elas precisam fazer algo aqui no plano físico, se movimentar, para depois ter esse algo, para daí sim ser. Ou seja, elas acreditam que elas precisam trabalhar duro, para daí ter o dinheiro, para daí ser milionário. E aí que muita gente se engana, por isso que o paradigma está errado, por isso que eu falo como ser milionário antes de ter os milhões. Porque você precisa primeiro ser. Quando você quando você se identifica com algo, não tem como você não agir como tal. Então você primeiro é, ou seja, primeiro ser, depois fazer e depois o ter. Então essa mentalidade de entender que primeiro você precisa ser e o ser, gente, ele corresponde à identidade, ele corresponde à vibração que você emana, ele corresponde à forma como você se identifica. Em outros vídeos aqui no canal eu falei que nós somos só a consciência, né? Que todo o resto são partes ilusórias do nosso ser, partes transitórias, nossos pensamentos, nosso corpo físico, tudo muda, tudo é mutável. A nossa realidade é mutável, tudo é mutável. Porém, a gente é o centro, o que permanece. E essas partes mutáveis também fazem parte do nosso ser, certo? Nosso corpo físico faz parte do nosso ser, nossos pensamentos, nossas emoções. Por que eu tô falando isso? Porque para você ser milionário, você precisa entender o que é o ser, certo? O que é o ser? Ser corresponde a todas essas camadas. Nós somos um complexo mente, corpo, espírito, certo? Essas 3 camadas principais. Então vamos lá. Normalmente quando a gente fala milionário, a gente pensa, obviamente, em dinheiro, né? Porque vem de milhões e tudo mais. E a gente precisa desenvolver uma mentalidade de abundância, que é diferente de ser milionário, tá? Abundância financeira seria, né, a mentalidade de milionário, ou até bilionário, trilionário, enfim. O que seria uma mentalidade de milionário em relação ao dinheiro? Como que vocês acham que o milionário investe o dinheiro dele? Vocês acham que na hora de investir o dinheiro, o milionário fica pensando que o dinheiro não vai voltar? Ou que o dinheiro dele está indo embora? Qual que você acha que é a sensação que o milionário tem quando recebe o dinheiro? Você acha que é uma sensação de, ai, preciso ter mais? Ou uma sensação de gratidão por isso? Você entende que essas sensações que o milionário tem em relação ao dinheiro são o ser? Quando você se identifica com isso, quando você recebe o dinheiro com gratidão, sem ficar pensando, ah, eu queria ganhar mais, isso é a escassez. Isso é o pensamento de escassez. Isso, tá? É um polo oposto ao polo da abundância financeira. Se quando você recebe dinheiro, você fica pensando que você queria mais, qual linha de realidade você acha que você vai ir? Você fica com aquele sentimento, aquela dorzinha no coração. Das infinitas linhas de realidade, emocionalmente, você vai se conectar através do seu campo eletromagnético, que nós somos rádio, nós somos um rádio ambulante. Nós somos um ser que emite pensamentos, sentimentos. Nossos pensamentos, crenças e sentimentos sobre quem a gente acredita ser vão fazer com que a gente atraia uma linha de realidade específica. Então, por isso que eu falo, primeiro você precisa ser, para daí fazer e assim ter. Então, quando você recebe dinheiro, independente da quantidade, gente, independente da quantidade que você recebe, você precisa estar feliz. Dinheiro é abundante. Quando você gasta, eu não gosto de usar a palavra gasta, isso é uma das coisas que eu sempre falo. Não fale gastar, porque gastar pega muito no subconsciente, parece que você está tirando uma parte sua, né? Eu sempre falo investir. Quando você investe seu dinheiro, você não vai
investir seu dinheiro pensando, cara, esse dinheiro não vai voltar, meu Deus, o que que eu faço agora? Agora eu não vou conseguir me recuperar financeiramente. Cara, cadê a confiança que você tem em ti? Que você tem a capacidade de fazer aquele dinheiro e ainda mais que pode multiplicar. Então, entenda que a todo momento você está lançando magias. Quando você recebe e você acredita na escassez, você está lançando uma magia de escassez. Quando você recebe, você agradece, você está lançando a magia da abundância, da prosperidade. Quando você investe seu dinheiro e você pensa que ele não vai voltar, parabéns, você está lançando uma magia ali. Você está lançando uma intenção e nem está percebendo. E é por isso que você tem que entender o que é o ser, estar consciente dos sentimentos que você tem em relação ao dinheiro. Quando você recebe, quando você gasta, investe em casa. Você acha que o dinheiro vai embora e não vai mais voltar? Que linha de realidade você acha que você está indo? Entende? Então, quando a gente começa a desenvolver essa mentalidade, mesmo que no começo, gente, no começo é difícil, tá? No começo é difícil você trazer essa mentalidade, você vai lá, sei lá, vai no restaurante, gasta R$ 400. Para muita gente, R$ 400 é bastante coisa. Aí você fica aquele senso de não merecimento, sabe? Meu Deus, será que esse dinheiro vai... Cara, confia. Tem uma passagem bíblica que eu vou colocar aqui, porque eu não vou lembrar a passagem agora. Não vou lembrar exatamente como está escrito, mas ela fala, basicamente. Inclusive, foi uma reflexão que eu tive, olhando os pássaros, né? E eu fui ver, era bíblica, né? Fazia parte da Bíblia. Gente, olha os passarinhos. Sério, vocês acham que os passarinhos, eles se preocupam com alimento de amanhã? Se eles vão ter alimento disponível amanhã? Ou vocês acham que eles só estão simplesmente vivendo? Vocês acham que o passarinho fica tipo, ai, será que eu devo ir naquela árvore ou naquela outra? Ai, será que eu preciso estocar alimento? Claro, alguns passarinhos estocam, né? Mas é instintivo. Mas eles não têm essa preocupação, entende? E eu não tô falando pra você não querer mais ou não se desenvolver mais. Eu tô falando pra gente tirar essa mentalidade de sobrevivência. Porque quando a gente tá na mentalidade de sobrevivência no cérebro reptiliano, a gente não tá na mentalidade de criação, conectada à nossa energia de criação. E o dinheiro, ele tá diretamente ligado à nossa energia de criação, de expressão. E muita gente acredita que dinheiro é ruim. Cara, eu já recebi tanto comentário falando, ah, Isa, porque tu não deveria cobrar pelas coisas que tu faz? Deveria ser de graça. Eu pensei, por quê? Porque dinheiro é ruim? Eu tô fazendo algo negativo aqui? Aí gastar em festa no final de semana, tudo bem, porque o dinheiro é sujo mesmo. Olha a mentalidade, olha o que tá lá no fundo da tua consciência sobre o que é o dinheiro pra você. Cara, o dinheiro é maravilhoso. Repita isso pra você. Dinheiro é bom. Não é negativo. Você pode fazer muitas coisas positivas com dinheiro. Olha quantas pessoas a gente pode ajudar quando a gente tem mais dinheiro. Olha a felicidade que a gente pode ter, né? Desenvolver, enfim. Claro que o dinheiro não vem com a felicidade, mas você pode, pagar viagens, certo? Você pode fazer tanta coisa que você quer fazer com dinheiro e a gente fica travado por acreditar que não é positivo. Então, reveja as crenças que você tem com o dinheiro. Reveja a forma como você se relaciona emocionalmente com o dinheiro. E quando vier uma emoção, tipo, eu acho que o dinheiro não vai vir, eu acho que não sei o quê, cara, cancela esse próprio pensamento, duvida desse pensamento, gente. É só um pensamento, é só uma emoção. Fala assim, cara, eu cancelo esse pensamento aqui, eu cancelo essa magia que eu tô fazendo aqui. Eu que crio minha realidade, começo a desenvolver essa responsabilidade sobre as camadas, sobre o seu complexo mente, corpo e espírito. Desenvolva isso dentro do seu ser. Desenvolva essa autoconsciência, essa autoobservação, autoanálise. Esteja atento, orai e vigiai. É isso que você precisa fazer para começar a ser milionário antes de ver o reflexo aqui fora. Gente, essa realidade que a gente está vendo aqui fora, toda a realidade, já falei em outros vídeos meus, mas ela é só um reflexo do seu estado de ser. Da maneira como você se vê, da identidade que você tem. Quando você acredita, por exemplo, que você é uma pessoa saudável, você vai ter hábitos de pessoas saudáveis. Você vai ir pra academia, sei lá, dançar, fazer jiu-jitsu, vai se alimentar bem. Agora, se você acredita que você quer ser uma pessoa saudável, aí você começa a desenvolver os hábitos de ser saudável, o que acontece? Eu não consigo, não é pra mim, aí volta a ter os mesmos hábitos de antes, porque você não acredita ser aquilo.
Ou seja, você pode já ter a mentalidade de, sei lá, ter um corpo saudável, um corpo sarado, sem ter ele. Você já pode ser, porque o ser ele não está ligado ao ter. Essa é a chavezinha que a gente precisa virar. O ser não está ligado ao ter. Não está. O ter é só um reflexo do ser que vai se densificar conforme você vai sendo, conforme você vai fazendo. Então, seja a partir do ser, faça, a partir do fazer, tenha. E quando você tiver, vai virar um ciclo. Ser, fazer, ter, ser, fazer, ter, ser, fazer, ter. E outra questão muito importante, na questão de manifestação e tudo mais, é você entender que muitas vezes a gente quer manifestar dinheiro. Só que se você trocar e começar a querer, por exemplo, quero manifestar viagens, você consegue manifestar viagens e o dinheiro vai simplesmente aparecer para você. Porque você intencionou um sentimento que você quer ter. Então, eu recomendo muito mais você manifestar as coisas que você quer fazer, que você quer sentir, do que o dinheiro para receber, certo? Não queira manifestar dinheiro. Pode se sentir milionário, pode querer o dinheiro, sim, não tem problema nenhum. Mas foque muito no sentir, porque tudo que a gente quer, na verdade, é um sentimento, é um estado de consciência que a gente quer manifestar. A gente quer sair no estado de consciência atual e atingir um outro estado de consciência. Mas vocês percebem que esse estado de consciência, esse sentimento já pode ser acessado agora? E quando você acessa agora, você continua naquela linha de realidade para atingir aquele objetivo? Lembra? Rádio ambulante? Infinitas realidades alinha com a que você quer. E vai, confia, você é um ser divino. Os passarinhos, eles confiam, velho. Se você acredita em Deus, cara, por que você tá duvidando que você é capaz de fazer alguma coisa? Você não tem fé o suficiente. Desculpa, essa é a verdade, não tem fé. Não adianta falar que Deus é todo-poderoso, que Deus é tudo, e daí na hora fica lá, ai, não, mas e se o quê? Não confia? Então, esse é o chamado, gente, é você voltar para lembrar de quem você é mesmo, sabe? Ah, e outra questão, que agora eu lembrei que eu ia falar, que é, imagina, nesse exato momento, você assistindo esse vídeo, imagina que caiu do nada 100 milhões na sua... O que nesse exato momento mudaria? Se você tá aí sentado, enfim, independente, o que mudaria? Não mudaria o sentimento que tá aqui dentro? Tipo assim, cara, sou milionário. Agora tenta trazer esse sentimento de que você tem esses dígitos na sua conta. Percebe como o seu estado de ser muda com base em códigos no banco? Percebe como você consegue trazer esse sentimento, essa imaginação? Imagina 100 milhões agora, nesse exato momento, como você se sentiria? Qual que é a confiança que viria junto com isso? Quais seriam suas ações a partir de agora? E traga isso, traga essa sensação, traga esse sentimento, essa autoconfiança. Que o dinheiro vai ser um reflexo, a realidade vai se densificar. A realidade nada mais é que o seu ser densificado. Um reflexo. É uma comunicação direta que a gente desenvolve, uma comunicação mágica, isso é alquimia. Posso falar em outro vídeo sobre alquimia, que tá vindo bastante pra mim. Muita gente pergunta, Isaac, alquimia, recomenda livros. A alquimia tá muito além de ler livros, gente. Ela tá na observação direta e comunicação direta com a realidade. A alquimia, ela é um estado de consciência que você desenvolve. Enfim. Mas aqui a alquimia está totalmente ligada a também o dinheiro. Você transmuta um estado para o outro. Você aprende a transmutar e transitar do chumbo para o ouro. Literalmente, pode ser. Entende? De um estado onde você não deseja para um estado que você deseja. Mas para isso é preciso purificar os elementos. Ou seja, purificar o seu ser. Lembrar quem você é. Remover o que te limita. Acessar o seu eu divino e a partir do eu divino você densifica o seu estado de ser. E é assim que você é milionário antes de ter os milhões. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você teve algum insight, comenta aqui embaixo.
Lembrando que eu tenho o Desafio Salto Quântico, onde eu te ensino na prática como aplicar todos esses entendimentos, como ter uma rotina para você ter o seu salto quântico, alinhar sua realidade desejada. Também tenho Iniciação Hermética, onde eu ensino as 7 leis universais e como aplicar essas leis universais na prática. É realmente transformador e já mudou a vida de muitas pessoas. E sou muito grata por ter vocês aqui. E me sigam no Instagram também, @insightsbais. E se inscreva no canal, curte aí, deixa um comentário. É isso. Um beijo, galera.